De todas as virtudes estoicas, a única que não pode ser fingida é a coragem. Você pode fingir ser sábio, pode fingir ser justo, pode até fingir ter temperança. Mais cedo ou mais tarde na vida, você terá que enfrentar seus problemas. E para enfrentar seus problemas, você precisa de coragem. Coragem não é sinônimo de loucura. Tomar riscos excessivos é loucura, não coragem. E também não é nunca sentir medo, raiva ou tristeza. Coragem é a virtude que permite que você faça o que é certo, independentemente das circunstâncias. Uma pessoa corajosa pode sentir medo, é natural, mas apesar do medo, ela faz o que acredita ser certo e necessário em cada situação. Fugir dos problemas não serve para nada. Tudo o que ela consegue é tornar nossos problemas maiores. Um estoico age apesar dos obstáculos, ele os supera, tornando-o seu próprio caminho. Temos o exemplo de Hércules, quando ele se aproximou da idade adulta. Hércules não sabia o que fazer com sua vida. Um dia ele adormeceu e começou a sonhar. Diante dele se abriram dois caminhos. De cada caminho emergiu uma mulher. De um lado a virtude e do outro o prazer. O prazer disse a Hércules: eu te levarei pelo caminho mais doce e mais fácil, e você não ficará sem experimentar nenhum prazer. Você viverá sem conhecer dificuldades e tristezas, desfrutará de grandes prazeres, alcançando-os com o mínimo de esforço possível. O prazer prometeu a Hércules uma vida fácil, com atalhos e sem desafios, uma vida com o mínimo de trabalho possível. Após a proposta do prazer, a virtude disse: deixe-me explicar como as coisas realmente são. Os deuses não concedem nada a esse homem sem esforço. Se você quiser realizar algo, deve se esforçar para alcançá-lo. Se desejar que toda a Grécia o admire por sua valentia, deve se esforçar para fazer algo de bom para toda a Grécia. A virtude prometeu um caminho difícil, com recompensas potenciais e grandes sacrifícios. Hércules escolheu a virtude. Ele não viveu uma vida fácil, mas significativa. Ele realizou tarefas difíceis e cometeu erros ao longo do caminho. Enfrentou tudo o que precisava fazer com coragem, até se tornar um deus, como Hércules. Os estoicos escolhem o caminho da virtude, e a coragem é necessária para agir virtuosamente. Neste vídeo, vou falar sobre a coragem, uma das 4 virtudes estoicas. Antes de começarmos, eu ficaria agradecido se você pudesse dar um like. Isso me ajuda a disseminar essa filosofia para mais pessoas. Se você não quiser perder nenhum vídeo, inscreva-se e ative o sino. Eu suponho que você já esteja familiarizado com a história da Batalha de Termópilas. O exército persa do rei Xerxes, com 300.000 soldados, ameaçava destruir toda a Grécia devido à falta de coordenação entre os exércitos gregos para se defenderem dos invasores persas. O rei de Esparta, Leônidas, decidiu enfrentá-los para ganhar algum tempo para que os gregos se organizassem. Incapaz de levar o exército espartano para a batalha, devido às festividades religiosas, Leônidas partiu para o desfiladeiro de Termópilas com 300 homens de sua guarda pessoal. Eles sabiam que era suicídio. 300 contra 300.000 não tinham chance de vencer. No entanto, sabiam que era o que tinham que fazer. Era seu dever como espartanos e gregos. Provavelmente, estavam apavorados com a perspectiva de morrer, mas não mostraram isso e não deixaram afetar seu julgamento do que era certo. Isso é coragem. Enfrentar uma situação desafiadora que o levará ao limite e, apesar disso, agir corretamente e enfrentar o problema em vez de fugir dele. Os 300 espartanos morreram em Termópilas junto com o rei Leônidas, mas graças ao seu sacrifício e coragem, os gregos conseguiram se organizar em Salamina e Plateia, onde derrotaram os persas. Graças à coragem dos 300 espartanos, toda a Grécia foi salva. Essa história é um exemplo claro de coragem. Diz a lenda que Leônidas é descendente de Hércules. De fato, ambos são exemplos claros de coragem estoica. Os estoicos não buscavam riscos ou se colocavam em situações arriscadas de propósito, nem evitavam perigos ou situações desagradáveis
quando acreditavam que algo mais importante estava em jogo. Para os estoicos, a coragem é absolutamente essencial para possuir as outras 3 virtudes: sabedoria, justiça e temperança. Agir racionalmente envolve agir com sabedoria, justiça e temperança. E para agir racionalmente é preciso ser corajoso. Você precisa de coragem para enfrentar seu ego, coragem para combater seus preconceitos e se aproximar da verdade, coragem para reconhecer seus erros, mesmo quando eles doem, coragem para enfrentar opiniões externas, coragem para lutar por seus objetivos e coragem para admitir o que pode mudar. Para trabalhar nossa coragem, devemos nos concentrar em 3 coisas. Primeiro, trabalhe em nosso senso de responsabilidade. Precisamos contemplar as coisas que estão sob nossa responsabilidade e estar cientes do que isso implica. Ser responsável por algo significa cuidar e proteger isso. Significa que quando as coisas não vão bem, é culpa sua. Não podemos ser corajosos se não nos tornarmos responsáveis. Os 300 espartanos que foram lutar sabiam que eram responsáveis por proteger e defender sua cidade e as pessoas que viviam nela. Ninguém estaria disposto a enfrentar um inimigo tão numeroso sem entender que era sua responsabilidade. Isso era o que tinham que fazer, gostassem ou não. A vida de muitas pessoas dependia deles. Segundo, enfrentar seu medo. Há inúmeras situações que nos assustam e que não dependem de nós. É importante diferenciar o que podemos controlar do que não podemos. A coragem estoica surge das seguintes perguntas: isso que me assusta está totalmente além do meu controle? Que sentido faz temer algo que não posso controlar? Se o que os outros fazem não está sob nosso controle, por que ter medo dos outros? Se as coisas externas não podem nos prejudicar, apenas nossos próprios pensamentos, por que ter medo das coisas externas? Os estoicos ponderavam essas perguntas para não terem medo, por exemplo, da pobreza, da opinião pública, da doença ou mesmo da morte. Um estoico não é insensato, nem é corajoso apenas por coragem. Um estoico não tem medo porque percebe que não há nada a temer. Terceiro, praticar a coragem. Nas palavras de Sêneca, não há ninguém mais infeliz do que o homem que a adversidade esquece, pois ele não tem a oportunidade de se provar. A coragem deve ser praticada diariamente, com as pequenas ações da vida cotidiana. Pratique saindo da sua zona de conforto gradualmente, ouse fazer coisas com as quais você não se sente confortável. É importante se acostumar a ser corajoso, porque em algum momento todos terão que enfrentar uma situação que exige coragem para superar. Não deixe que essa situação o pegue desprevenido, treine sua coragem diariamente. O que você acha dessa virtude? Aguardo sua resposta nos comentários. Espero que este vídeo o inspire a se tornar mais corajoso nas situações que o exigem. Lembre-se de que a coragem significa agir corretamente apesar do medo ou das circunstâncias, por isso deve sempre ser acompanhada de prudência. Não se trata de fazer as coisas sem pensar, mas de fazer as coisas sensatamente, correndo riscos por um bem maior. Eu o encorajo a colocar essa virtude estoica em prática, assim como Hércules ou Leônidas. Aqui estão 2 vídeos para você continuar aprendendo sobre o estoicismo. Até a próxima!